voltar, Jesus, vamos nós estar livres de... Seja Deus, glória a Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos alegres porque o Senhor habita no meio dos louvores. Louvado seja Deus. Então nesta noite nós nos alegramos por sentir aqui a presença de nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós queremos parabenizar os irmãos, lembrando que a glória é do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Deus abençoe, como o irmão já acabou de dizer, todos que se empenharam para estar aqui adorando o Senhor Jesus. Estou alegre também de rever o pastor Toninho, nosso amigo já de longa data, né? Louvado seja Deus. A gente, esses dias, o cabelo era bem pretinho, né? Parece que tinha alguma criança, aí de repente está com o genro já é pastor, e eu fico pensando, será que para mim também está passando o tempo? Louvado seja Deus, graças a Deus, né? Que está passando, então vai chegando o dia de estarmos na glória celestial. Louvado seja Deus. Eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos. Louvado seja Deus. Mas eu quero que todos os irmãos repitam comigo: e ao tempo em que, todos lá, e ao tempo em que, guarda isso. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 20. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Para sermos, irmãos, rápidos, que o tempo passa, louvado é o nome do Senhor Jesus. Versículo 17. Depois leremos outros. Louvado seja Deus. Leiamos. Nesta peleja não tereis que pelejar, ou não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Louvado seja Deus. Versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Versículo 26. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Amém. Querido Pai e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, glorificamos o teu nome, agradecidos pela tua bondade, e clamamos, Senhor, fala conosco, ó Deus, nos ajuda, pois nós dependemos de ti. Fica conosco, Senhor, e abençoa todos os irmãos e amigos aqui presentes. Para a tua glória clamamos,
abençoa os que não puderam vir, abençoa os que estão enfermos, abençoa os que estão passando lutas, dificuldades. Senhor amado, estende a tua mão e dá a vitória, Senhor, para a glória do teu nome. Fica conosco e dirija-nos pelo teu Espírito. No nome do Senhor Jesus clamamos e agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Eu me lembrei de um pregador já de 200 anos atrás. Naquele tempo eles costumavam escrever o sermão, e ele disse que toda vez que ele ia escrever um sermão, ele tinha dificuldade pelo excesso de riqueza da palavra. Então pensar em cântico, pensar em instrumentos, pensar em orquestra, pensar em louvor, está na palavra de Deus por inteiro, amados. A adoração, o louvor, os instrumentos, permeia a vida do povo de Deus desde o princípio, e será assim quando entrarmos na eternidade. Lá ainda, a igreja estará cantando o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, louvado é o nome do Senhor, conforme está em Apocalipse 15. Então, irmãos, o cântico sempre acompanhou, o louvor sempre acompanhou. Aqui a palavra do Senhor diz que o rei Josafá foi avisado e que 3 povos se juntaram e vinham contra Jerusalém. E aqui ele recebeu o recado do Senhor, dizendo: nesta batalha vocês não terão que pelejar. Ficar em pé e vede o livramento do Senhor. Então ele chamou todos os levitas, todos os que tocavam, todos os que cantavam, todos os que faziam adoração, e se colocaram ali diante de Deus para adorar, para louvar o Senhor, para cantar ao Senhor. E a frase que eu pedi para os irmãos repetir, e eu quero que nós não esqueçamos: dizer, ao tempo em que louvavam o Senhor, ao tempo em que cantavam o Senhor. Eu quero, irmãos, que nós percebamos o momento da vitória, o momento da bênção. É certo que eles haviam feito jejum, é certo que eles haviam orado, é certo que eles haviam consertado a vida, porque tudo isso é necessário, irmãos. Nós devemos apresentar, como diz no Salmo 66, a nosso louvor, a nossa adoração ao grande Deus, mas nós não podemos contemplar a iniquidade em nosso coração, para que Deus não deixe de receber, mais uma vez santificada a nossa vida e colocada a nossa vida no prumo, no nível, no altar de nosso Senhor. Então nós que temos que nos colocar a cantar e a glorificar, a adorar e exaltar o Senhor, porque dele veio e vem a vitória, e virá a vitória para todos aqueles que creem, e porque creem começam a adorar e louvar o nome do Senhor. Adorar a Deus, louvar a Deus, cantar ao Senhor, irmãos. Põe Deus no centro da nossa vida, põe cada um de nós em nosso lugar, na posição de adoradores, aquele que é toda a majestade, toda a glória e todo o poder. O poder do louvor, o poder da adoração. Nos faltaria tempo para lembrarmos, mas quando o povo atravessou o mar, Moisés se pôs a cantar. E logo Midian com as irmãs se puseram também a tocar instrumentos e cantar e glorificar o Senhor Deus de Israel, porque eles passaram o mar a pés enxutos. Louvado é o nome do Senhor.
Lá no princípio, Jó, lá no capítulo 38, o Senhor veio falar com Jó e ele diz assim: aonde você estava? Quando uma estrela cantava para outro e os filhos do reino rejubilavam, louvado é o nome do Senhor. Lá em Lucas, no princípio do capítulo, quando o nosso Deus se torna homem, como o menino ali na manjedoura, diz a palavra que os anjos se colocaram nos céus para que os pastores pudessem contemplar, e o exército celestial louvava e engrandecia o nome do Senhor, porque em Belém nasceu aquele que é a luz, louvado é o nome do Senhor, aquele que é o nosso Redentor, aquele que veio nos trazer a vida, aquele que veio nos trazer perdão, reconciliação, libertação, graça, possibilidade de entrarmos na glória celestial. O louvor, irmãos, acompanha desde a criação e vai. Saul, o rei, ficava perturbado. Um espírito maligno, um espírito mau perturbava Saul. E então ele pediu que procurasse alguém para tocar. E trouxeram lá um jovem, Davi. E Davi tinha a sua harpa. Certamente, irmãos, aquele louvor de Davi não tinha toda a afinação da orquestra desta noite. A harpa de Davi era rústica, ele mesmo fizera. Deus não estava olhando para o tipo da harpa, Deus estava olhando para o tipo do adorador. E quando o espírito maligno atormentava Saul, ele tocava a sua harpa, e o diabo ia embora. Que maravilha, irmãos. Quanta gente de nós esquece de louvar e de adorar o Senhor nas horas das dificuldades. Teve um tempo que o povo de Deus não pôde cantar. Penduraram as harpas. Alguém dizia: canta um hino lá da terra de Sião para nós, para saber como que é aquele cântico. E eles diziam: nós não podemos cantar ao Senhor porque estamos em terra estranha. Não estamos com a vida correta na presença de nosso Deus, e as nossas harpas vão ficar penduradas. Mas quando o Senhor visitou Israel e os resgatou dali e os trouxe para Jerusalém, e que reedificaram os muros, reedificaram o templo, agora ele subiu os degraus do templo, cantando todos aqueles salmos que estão perto do 122. Alegrei-me quando me disse: vamos à casa do Senhor. Todos aqueles cânticos chamam cântico dos degraus, porque eles cantavam já na escadaria, subindo para entrar no templo. E a igreja do Senhor, aonde estivermos, irmãos, ainda que seja no vale da sombra da morte, a igreja ainda está subindo pela fé para entrar na glória celestial. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Por isso nós devemos aprender a cantar. Eu não sou afinado. Eu não sei não sei o quê. Faça aquilo que Deus lhe deu. Aquilo que Deus lhe deu, Ele quer ouvir a sua voz, do jeito que Ele te deu essa voz. Pode ser que você não vá gravar um CD, um DVD. Pode ser que você não tenha a oportunidade de cantar aqui no microfone. Mas lá em casa, lá na rua, lá sozinho, você pode cantar, louvado é o nome do Senhor. Outro dia eu vi um pregador contando assim, ele falou: estava no meu escritório e escutei alguém cantando, e disse que a pessoa cantava: a graça de Jesus jamais me faltará, jamais me faltará. E ele falou: o que será que é? Abriu o vitrô, que estava assim com um outro prédio, e havia um senhor que ele não sabia quem era, em cima do telhado, pregando ripa e cantando: a graça de Jesus jamais me faltará.
Então, irmãos, não é o lugar físico aonde estivemos, não é a condição física em que nós estivemos, é a condição espiritual. O louvor tem que ser com fé, tem que ser com alegria, tem que ser com gratidão pela fé, tem que ser com confiança no Senhor, louvado seja Deus. Tem que ser com consciência que nós fazemos para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oxalá cada irmão que aperta uma nota no seu instrumento conseguisse perceber que aquela simples nota, ela sobe ao trono da graça. O louvor da igreja sobe, o louvor dos instrumentos sobe, louvado seja Deus. Eu quero lembrar de dois irmãos que me vêm à memória, estavam presos, portanto podiam estar desesperados, reclamando: Senhor, nós viemos pregar a tua palavra, e agora olha a situação em que estamos. Não fizeram assim. Era perto da meia-noite, e eles cantavam, e os outros presos estavam ali escutando. Não era só os presos que estavam escutando, o som subia, chegou no trono da graça, louvado seja Deus. Eu sempre gosto de lembrar o que o irmão uma vez falou, que foi como se aquele som chegando no céu, o Senhor na sua glória, no seu trono, começou a ouvir, e de repente o Senhor quis bater o pé para marcar um compasso, para acompanhar aquele louvor. Então a cadeia tremeu, as portas se abriram, louvado é o nome do Senhor. O carcereiro se desesperou, mas o Senhor levantou uma igreja naquela noite, naquela cidade, louvado seja o nome de Jesus. Naquela noite os vergões daqueles irmãos foram lavados, louvado seja Deus. Os pecados daquele carcereiro foram lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo, porque eles louvavam o Senhor, louvado seja Deus. Quanta gente deixa de receber bênção de Deus porque esquece de louvar o Senhor e se põe a murmurar, se põe a racionalizar. Adorar a Deus, amados irmãos, amigos que estão aqui, ser salvo não é questão racional. Se fosse assim, o cientista era salvo. Se fosse assim, o matemático entrava no céu. Se fosse assim, os grandes aí sábios segundo o mundo teriam alcançado a coroa da vida. Não é nada racional, é fé, é confiança, é olhar espiritual para o Gólgota, para ver o sangue escorrendo e crer que ele morreu no seu lugar. Então adorar e glorificar, louvado seja o nome de Jesus. O louvor tem um poder. Muitos irmãos aqui lembram o pastor Samuel contando de uma noite em Bitinga, depois do culto, orando por uma pessoa possessa pelo inimigo, e ficou uma batalha, e foi, e luta, e o inimigo foi, voltou, o inimigo foi, voltou. O inimigo disse: lá onde eles me mandaram tá muito, tem muito lá, não dá para ficar lá. Eu falei: eu não quero saber, aqui também você não fica, o problema é seu. Mas o inimigo teimava, e ele chamou o irmão que tocava trompete, falou: bota aí a surdina para fazer um som mais baixo, mas comece a tocar, e o irmão começou a tocar. E o diabo disse: eu vou embora. Agitou e disse: eu vou embora. Amanhã você vai ter notícia do que eu vou fazer, mas eu vou embora. E aí, expulsando o inimigo, foi embora. Quando começou a louvar o Senhor. No outro dia, o feiticeiro ali da cidade tirou a sua própria vida ao amanhecer. Mas o que importa é que o louvor tem poder. O louvor transforma a tristeza em alegria. O louvor, irmãos, é algo divino. Não é à toa que o inimigo tem se apropriado com as músicas e tem feito tantos ritmos para atrair tantas pessoas.
Alguém diz aí fora que quem canta os seus males espanta. Mas nós dizemos aqui, quem canta verdadeira adoração ao Senhor, recebe do Senhor a graça, a visitação do Espírito de Deus. Não é sem razão que a palavra de Deus, que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Louvado é o nome do Senhor. Todos os irmãos têm essa experiência. É pegar um violão, sentar ali na área de casa, começar a cantar um hino, às vezes só, às vezes em dois, às vezes só a família. E quanto poder Deus tem derramado em reuniões assim. Porque Deus se alegra. Esses dias faleceu um irmão e alguém dizia assim: eu escutava quando era menino lá da minha casa, quando eu era mocinho, ele cantando lá no asilo. Estava no asilo, não tinha ninguém, nem muito de nós não visitava muito irmão, mas ele estava adorando o Senhor e glorificando o Senhor, deixando o seu testemunho. Então, irmãos, o louvor sempre acompanhou. O que lembrar do louvor de Maria, tantos outros, louvor de Zacarias, tanto louvor. Mas nesta noite nós lemos o texto em que o rei estava apertado. Havia um grande exército, havia uma ameaça para o rei, havia uma ameaça para a nação, para a cidade, e o rei não tinha saída, militarmente não. Então, qual foi a estratégia para a guerra? Qual foi a estratégia para a vitória? E a estratégia para a guerra, para a vitória, foi louvar o Senhor, adorar o Senhor. E diz aqui o texto: ao tempo em que se puseram, ao tempo em que louvavam o Senhor. Percebamos, mas ao tempo em que, é concomitante. Imagina o rei mandar o povo: desce no vale aí, tá? Olha o inimigo lá em cima do monte. E agora vocês cantam. Não foi isso que Josué fez? Cidade de Jericó era forte, murada, não havia possibilidade de entrar em Jericó, humanamente falando. E ele disse: povo, rodeia a cidade, vai rodeando, vai cantando, vai adorando. E quando chegou o momento, ele diz: agora quebra o cântaro e abre o peito e glorifica o Senhor. E diz que o muro veio tudo para baixo, quebrou tudo sozinho. Sozinho? Não, Deus arrebentou aquele muro. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu não sei o tamanho do muro que você tem diante de você. Eu sei que o Deus está aqui presente. O mesmo Deus está aqui. O Deus de Gideão está aqui. Depende de você querer vencer. Quantas vezes a pessoa mede o tamanho do inimigo, como o rei poderia medir e olhar: olha a extensão, são 3 nações que vêm contra nós. Por isso, irmãos, o louvor é precedido de uma preparação. O rei foi lá orar, o rei foi lá jejuar, o rei foi ouvir a palavra de Deus. Qual é a saída? Qual que é a saída? E quando ele se prepara, ele busca a Deus. Ele tem uma frase aqui que é bonita. Ele diz assim: Senhor, os nossos olhos estão fixos em Ti. Não temos outro para a gente olhar, não. Quem vai louvar a Deus, irmãos, tem que estar com os olhos fixos em Deus. Não dá para cantar. Como uma vez alguém disse que a moça cantou porque ela tinha talento a respeito do rosto de Cristo, que cantou, que os irmãos ficaram assim maravilhados. E aí acabou o culto, foi perguntar para a moça, falou assim: quando você canta o rosto de Cristo assim, você vê o rosto de Cristo? Ela assustou, falou: rosto? Que rosto? Que rosto? Ela era uma artista,
Deus não procura artista, Deus procura verdadeiros adoradores. Louvado é o nome do Senhor, que entregam a vida a Ele, que confia nele, que crê na sua promessa, crê na sua palavra, conserta a sua vida, como nesta noite o irmão trouxe o hino. Ele é o que afina o nosso coração. Se Ele não afinar, Ele não recebe o louvor. Se os irmãos não afinarem os instrumentos, eles não tocam. E Deus toca em nossa vida quando Ele afina a nossa vida. Tem uma ferramenta que os irmãos usam, chama diapasão. Usa mais aqui, né? Aí assopra, aí vai até dar, o diapasão vai dando a afinação e vai ajustando, até que fica certinho com o diapasão. Pois para nós termos vitória, irmãos, tem um diapasão, está aqui, ó. Está aí na sua mão. O diapasão de Deus. É aqui que o Senhor afina o coração do homem, o coração do pregador, o coração daqueles que querem entrar na glória celestial. Nós devemos adorar o Senhor em espírito, com o coração quebrantado, mas em verdade, pela sua palavra, pela obediência das Escrituras, guardando aquilo que Deus tem nos mandado guardar e obedecer, porque aqui o Senhor afina a nosso coração, para sermos instrumentos conforme a sua vontade. E aí então, quando o inimigo chegou, eles começaram a louvar o Senhor. E ao tempo em que começaram a louvar o Senhor fez cumprir a sua palavra. Nesta batalha não tereis que pelejar. Essa batalha não é vossa. A sua luta contra o vício não é sua. A sua luta contra o pecado não é sua. A sua luta contra a apostasia não é sua. A sua luta contra a falta de espiritualidade não é sua. Essa luta é de Deus. Deixa Ele guerrear, fazer essa batalha em seu lugar, entregando a Ele, colocando no altar dele a sua vida, simplesmente dizendo: eu estou aqui, Senhor, para te louvar, para cantar, para te adorar. Aperfeiçoa, pega o teu diapasão, Senhor, e apruma a minha vida. Louvado seja Deus. E o Senhor então vai afinar cada dia, para nós vivermos de acordo com a palavra do Senhor. Aí então o Senhor receberá, e Ele é que vai pelejar. Esta batalha não é sua, não tereis que pelejar, mas fique em pé, fique em pé. Deus quer um povo em pé, irmãos. Não é um povo que está sentado na roda dos escarnecedores. Não é um povo que está aí olhando para o mundo. Não é um povo que espiritualmente está assentado à beira do caminho. É um povo em pé, soldado firme, louvado o nome do Senhor, pronto para a batalha, pronto para dar a vida. E aí o Senhor então, que já deu a vida por nós, Ele dá a vitória. Então guarda isso, quando a luta chegar, né? Lembra dessa frase: ao tempo em que, onde está? Ao tempo em que eu vou começar a louvar o Senhor, vou começar a agradecer mais. Esse tempo, irmãos, é um tempo que falta gratidão, falta muita gratidão. Nós devemos ser gratos ao Senhor, só pelo que Ele fez por nós na cruz. Não precisa mais nada, irmãos. Quantas vezes a gente murmura, a gente reclama de coisas tão secundárias, porque o mais importante é a graça do Senhor, é a coroa da glória, é a presença de Deus, é o nome escrito no livro da vida, é a vida eterna. E o Senhor tem dado gratuitamente para nós, e dá para todos aqueles que creem. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto ainda há tempo, enquanto ainda você está aqui, há esperança. Deixa o Senhor escrever uma nova história na sua vida, entregando a Ele o seu ser, para ser verdadeiro adorador, para Deus afinar a sua vida de acordo com o diapasão que são as Escrituras Sagradas. E ele diz assim, que o Senhor então desbaratou o inimigo. Um lutou contra o outro, e eles morreram, e quando eles desceram mais lá no vale, era só aquele monte de corpos mortos. E eles então começaram a carregar o despojo, 3 dias carregando.
Olha só, imagina o tamanho do exército. Para Israel dar conta de carregar o que eles largaram ali de despojo com a morte deles, 3 dias. E no 4º dia, eles desceram no vale de Beraca. Aonde é o vale de Beraca? Diz que é o vale onde eles cantaram. O vale de Beraca significa do hebraico o vale de bênção. O vale de bênção. Esse, irmãos, é o novo cântico. O Senhor fala para cantar o novo cântico. Aquele cântico que você canta quando você recebeu aumento é um cântico. Aquele cântico que você canta quando recebeu uma cura é um cântico. Aquele cântico que você vem aqui na frente e diz: eu vou cantar porque Deus abençoa a minha vida, é um cântico. Mas aquele que você desce no vale e você está sozinho e você parece que não tem esperança, mas você diz: o meu Deus merece o louvor, eu vou adorá-lo, louvado é o nome do Senhor. É um cântico novo. Esse cântico é no vale de Beraca, mas é o vale de bênção, é o vale de provação, é o vale de desafio, é o vale de ameaça, é o vale do inimigo rodeando, cercando, mas é o vale aonde você adora verdadeiramente o Senhor e recebe dele as bênçãos. Lendo aqui Beraca, eu lembrei de quando era criança. Tinha um hino que dizia: eu desci para os vales de bênção e de paz, onde Cristo revela a afeição. Quantas vezes eu cantei, eu não sabia. Eu imaginava um lugar gostoso, assim num sítio para a gente orar. Mas está aqui um vale, onde Cristo revela a sua afeição por nós. Aí você vai realmente conhecer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe os irmãos. Os horários, vão avançando, mas guarda isso, ao tempo em que comece a louvar. Os irmãos têm hino aí, tá chorando, canta, tá sofrendo, canta, e vai cantando. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Cantando você verá a vitória. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe os nossos corações. Nunca faltou cântico no povo de Deus, a não ser quando eles não estavam na presença de Deus, estavam em Babilônia, aí não podia cantar. Fora isso, toda a história do povo de Deus é permeada de cântico. Cântico do povo de Deus, cântico dos anjos, cânticos aqui, cânticos na glória celestial. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe os amigos que estão conosco, Deus abençoe a igreja Novo Horizonte a cada dia, pastor Toninho, pastor seu genro, e todos os demais irmãos que estão nesta noite conosco. Que o Senhor dê graça a cada um. Lembre e experimente, cante, faça soar o som do seu instrumento em adoração a Deus. Que você tenha a vitória. Ao tempo em que você louvar, o Senhor vai dar a vitória. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.